Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A vida é boa e sempre vai dar certo. Não, pessoal, você não está vendo errado. Nós estamos aí com a tela do Windows 7. Acontece que eu vi alguns comentários sobre pessoas com dúvida de Dual Boot, que é um assunto bastante explorado na comunidade Linux. Muita gente utiliza Linux assim, em Dual Boot com máquinas Windows 10, Windows 8 e pode conviver pacificamente aí no seu computador, você ter Windows e Linux. Então, vamos falar um pouquinho de Windows hoje, tá? Mas calma, não vai dar dislike ainda não. Mas explicando como a gente faz o Dual Boot instalando junto com o Linux. Bom, trata-se de uma máquina virtual. Eu escolhi aqui o Windows 7 porque é mais rápido na questão em comparação com o Windows 10, né, para instalação tudo. E eu fiz aí uma instalação do Windows 7. A única coisa que eu instalei foi o Firefox e esse o disco, uma aplicação que é o Linux Reader, que depois eu mostro e explico para vocês do que se trata. Bom, primeira coisa, o cenário que a gente tem é um disco de 60 GB que eu coloquei no VirtualBox e eu formatei na hora de instalação do Windows com apenas a unidade C2 ponto, tá? Por quê? Porque eu vou mostrar que utilizando a própria ferramenta do Windows, a gente pode diminuir esse volume e preparar para fazer a instalação do Linux, tá? Então, espera aí que eu vou tirar minha câmera aqui, fica melhor para a gente trabalhar. Então, o primeiro passo aqui, você vai vir aí no seu menu iniciar do Windows, computador, botão do lado direito, e vai vir aqui na opção gerenciar, tá? Vou esperar carregar aqui a opção gerenciar. Aí você vai vir aqui na opção gerenciamento de disco. E olha lá, que ele tem aquele espaço reservado sistema, né? Não me interessa, não vou mexer com ele, deixa ele quietinho aí. E tem aqui o C2 pontos, a unidade completa, o disco, né? Eu vou clicar com o botão direito e vou vir na opção diminuir volume. Ele vai demorar um pouquinho, que ele vai fazer um cálculo aí para ver o espaço dessa partição, se tem dados fragmentados. Então costuma demorar um pouquinho. Claro, eu poderia já durante o processo de instalação do próprio Windows já criar uma partição personalizada tipo C e D. Poderia. Você já poderia criar durante o processo da instalação. Então C e D com o espaço que você vai querer pro Linux depois, e já estaria pronto ali já a estrutura. Mas estou mostrando essa opção, que às vezes você está na sua máquina, só tem uma partição, então é possível você gerenciar isso. Então digite o espaço que deseja diminuir aqui. Vamos colocar que eu quero diminuir em 40 GB aqui, não vai dar, ele não vai permitir. Ele está permitindo aqui a metade. Tudo bem. Vou diminuir aqui na metade. Então, agora aguardar essa etapa. Ele vai criar mais um espaço, né? Ele vai quebrar essa partição de 63 GB na metade aí. Então vamos ter 30 GB disponíveis agora, que é onde eu vou fazer a instalação do Linux, tá? Então, deixa ele só, demora também, é uma etapa que demora um pouco. Então vamos aguardar aí para a gente fazer a instalação do nosso Linux. Eu vou escolher para fazer a instalação do Linux aqui em Dual Boot a distribuição brasileira aí, a do zero. A gente vai escolher essa distribuição para fazer esse teste, mas poderíamos utilizar qualquer outra distribuição de Linux, não tem problema nenhum, a ideia é a mesma. Então agora nós temos aqui 31 GB, né, de espaço não alocado. Beleza, eu vou desligar aqui o computador. Já está pedindo para fazer atualizações aqui no desligamento. E eu vou entrar nas configurações do VirtualBox.
Bom, vou fazer uma pausa porque o Windows ele obriga as atualizações, não sei se vai demorar, e abro quando terminar isso aí. Muito bem, pessoal, demorou um pouquinho, mas vamos lá. Então vamos aqui em configurações aí da máquina virtual e vamos apontar agora para a nossa imagem ISO, né? Então vamos lá, backup, documentos, registros, imagem ISO, no meu caso aqui do VirtualBox. No caso, se fosse nativamente, né, você ia desligar o computador, colocar o seu pendrive, o seu CD com o Linux para começar o processo de instalação. Eu vou pegar aqui o do zero, ok, e iniciar. Eu vou utilizar o próprio instalador aqui do zero no modo texto, que é o mesmo instalador do Debian. Assim, se você não sabia utilizar o instalador do Debian, você já aprende aqui, que é o mesmo instalador. Então, eu vou vir aqui na opção Install. E eu gosto do modo ali, Curses, né? Que você vai respondendo questões, porque é bem mais fácil aqui de instalar, bem mais rápido. Então, primeira coisa é a gente selecionar o idioma. Então, português do Brasil, país ou território aqui, Brasil, português brasileiro, que é o teclado. Você vai dando Enter e navegando com as setas do teclado, tá? E aí ele vai carregar aí o particionador, né, que é a parte mais interessante desse processo aí de dual boot, onde nós vamos colocar aí, definir o ponto de instalação do Linux. Fazendo a configuração aqui automática da rede, tentando testar as conexões. Beleza, o nome da máquina pode ser Debian mesmo. Continuar, não tem um domínio. A senha de root, nome completo para o usuário, nome do usuário, a senha do usuário, detectando aí a hora e a data pelo nosso gateway. São Paulo, meu fuso horário. E agora sim o nosso particionador. Bom, nessa etapa eu vou utilizar o manual, opção manual. Então olha que eu tenho lá uma partição, que é aquela NTFS de boot, que mantém as informações aí do Windows, né, partição especial do Windows, a partição do Windows C +, de 35 GB e o espaço livre que nós criamos. Se fosse sistemas EFI, você teria a partição EFI do Windows aí, também não ia mexer com ela, deixa ela quietinha lá. Nós vamos usar esse espaço livre da mesma maneira. Então aqui nesse espaço livre vou dar Enter, vou criar uma nova partição. Eu vou utilizar o tamanho total, se eu não quisesse também, eu vou colocar 30, que aí o resto a gente usa como swap. Pode ser lógica mesmo, no início. Então, olha lá. ext4, raiz, perfeito, finalizar. E essa que sobrou aqui, criar uma partição de 3 GB, vai ser área de troca ou swap. Ah, professor, hoje em dia a gente não precisa ficar criando swap. Por causa que nós temos bastante memória RAM nos nossos computadores, e também é possível a gente criar um arquivo de swap, que eu já explorei aqui no canal, já falei sobre isso. Mas nesse caso aqui, que é uma máquina virtual, eu coloquei 2 GB de RAM, não custa nada ali a gente criar uma swap, né? Bom, agora é só aguardar o processo de instalação. No final do processo de instalação, né, depois dessa etapa tem mais uma etapa que eu mostro para vocês. No final do processo de instalação, o gerenciador de boot, que é o GRUB 2, ele já vai automaticamente detectar ali o Windows e fazer a entrada para o Windows. Mas vamos aguardar um pouquinho aí e eu volto quando eu tiver passado dessa etapa. Beleza, pessoal? Então nessa etapa aqui, ele fala se quer usar um espelho de rede para instalar softwares adicionais. Eu vou colocar não. Ele vai procurar atualizações através do servidor remoto, né? No caso aí do zero.
que ele tem os seus próprios repositórios. E vamos aguardar aí essas atualizações. E por fim, a etapa de configuração do Groovy, né? Então ele fala se você quer instalar no registro mestre de inicialização, que é MBR. Ele detectou ali o Windows Vista, que ele detectou com o nome de Windows Vista. Vou dar sim. Vou para baixo aqui, /dev fda, que é o disco primário aqui. Dá Enter. E ele vai fazer a instalação do Groovy nesse registro mestre de inicialização do HD. O que é esse MBR? Master Boot Record, né? É o primeiro ponto de leitura do disco rígido. Então, quando você está utilizando esse padrão MBR, assim que o disco começar a ler, vai abrir essa aplicação Groovy, que traz aquele menu para você escolher entre o Windows e o Linux. No caso de partições, o EFI, né, setup, você ia colocar a mesma coisa, MBR, só que aí a MBR joga para essa partição o EFI, que aí a gente teria que apontar como o EFI no processo de instalação, tá? Era só apontar /o EFI, ele joga para lá e inicializa normal aí, e ia funcionar da mesma maneira, tá? Então aqui a instalação foi completa. Eu só vou dar um Enter aqui para continuar e esperar ele reiniciar aqui. Esperar ele reiniciar. Ele vai remover o que rodou aí, né, no sistema, os caches, o que não vai ser utilizado, para preparar para a primeira inicialização. Então essa etapa demora um pouquinho de paciência. Na verdade eu vou fazer até uma pausa aqui e volto na hora que já tiver terminado aqui a finalização. Bom, pessoal, então é isso. Ele reinicializou e trouxe lá as opções, ó, Windows 7 ou o do zero, para inicializar o do zero. Esse é o menu do Groovy, é bem bonito, né, aqui de escolha. Vamos inicializar aqui pelo Windows 7. Então deixa eu carregar aqui o Windows 7, ó. Pode ver que está normal aí o Windows 7. E uma aplicação que a gente vai instalar no Windows 7 é o Linux Reader. Eu tinha comentado com vocês, essa aplicação Linux Reader permite que eu consiga ler arquivos que estão na partição ext4 do Linux, porque nativamente o Windows não consegue ler essas partições ext4 do Linux. Então através desse software a gente consegue. Por quê? Porque aí quando você estiver lá no Linux, se você fizer download no seu diretório home, música, imagens, filmes, seja lá o que for, e tiver no Windows, você quiser esses arquivos, você consegue pegar esses arquivos, tá? Existe uma outra aplicação chamada ext2fs, que também permite, é outra aplicação. Particularmente eu gosto dessa Linux Reader. Então é só você jogar aí no Google Linux Reader, que você acha ela com facilidade. Eu deixo até aqui na descrição o link aí para o download, para você instalar ela no Windows, tá? Então, deixa eu abrir aqui a internet, mas você acha facinho aí, só pesquisar Linux Reader. Então joga aqui Linux Reader. Bom, se os cachorrinhos não latissem, tinha alguma coisa de errado, né? Eu posso levantar para gravar 4 horas da manhã, que ele tem que participar aqui, né? Ele sabe que eu tô gravando. Então não sei se está captando aí, mas ele precisa participar, né? Então Linux Reader aqui, ó, diz que o internals.com Linux Reader é esse cara aqui, tá? Então ele consegue ler partições Razer, FS
e ext2, 3 e 4 e ainda o fs2, tá? Para o Windows. Então depois de falado, vamos abrir ele aqui, ó, disco internal, Linux Reader, e ele vai conseguir visualizar, enxergar essa partição. Ó, ele enxergou aqui, ó, alvo, né? 28 GB Linux. Então vou dar 2 cliques aqui e olha lá, eu já estou vendo as minhas partições lá do Linux. Então vamos aqui, por exemplo. Então cancelar aqui, vamos aqui em Home. Cadê Home? Home Juliano. Então, olha lá, ele já está vendo aqui o que tem dentro do diretório Juliano. Por exemplo, já posso ver até o meu Bash RC, né? Meu arquivo aqui do Bash RC e tudo mais. Tá? Então digamos que ele mostra aqui a codificação, né? E o texto aqui na frente. Digamos que eu queira salvar esse Bash RC no meu Windows. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Então eu vou clicar com o botão lá direito aqui, Save. Aí eu escolho o diretório, ó. Eu vou salvar dentro de documentos, tá? Dentro de documentos. Beleza. Então finalizei aqui. Então agora aqui dentro de documentos eu tenho o meu arquivo Bash RC. Que aí eu poderia trabalhar ele no Windows aí, né? Se eu abrir aqui com... Não tem botão direito abrir com... Faz tempo que eu não uso Windows. Mas... bloco de notas, tá? Então tem aí meu arquivo Bash RC. Então eu poderia trabalhar e enxergar esses arquivos. Bom, agora vamos lá para o Linux. No Linux vocês vão ver que é mais fácil essa convivência, né? Já que ele vai já enxergar as partições do Windows e a gente consegue montar com facilidade também. No caso do Debian é só a gente instalar uma aplicação chamada NTFS3G, tá? A gente já vê isso. Vamos reiniciar e entrar no nosso do zero. Bom, então é isso. Eu reiniciei e na opção ali na opção do Groove eu deixei para inicializar o do zero, né? Ao invés de descer lá e colocar a opção do Windows. Então o do zero ele já vai ter aí o driver NTFS3G, que vai permitir que eu enxergue essa partição do Windows, tá? Porque é a primeira inicialização dele. Então vamos aguardar um pouquinho, que é aquela tela de bem-vindos que ele traz. Então demora um pouco o carregamento dessa primeira inicialização do sistema, tá? Eu vou fechar aqui. Um pouquinho de paciência aí, que já vai carregar. Vou aqui em gerenciamento de arquivos. Eu falo tem um pouquinho de paciência, mas eu já vou clicando, né? Eu vou clicando e abrindo. Então vamos clicar aqui, abrir o gerenciador de arquivos. Então aqui, temos aqui, ó, volume 35 GB, tá vendo? Esse volume aqui, deu não autorizado. Ele não tá abrindo aqui. Então, do zero, vamos precisar instalar esse pacote aí. Não tem problema, é fácil também. Vamos lá, pensei que já estava instalado aí o pacote. Então já fica uma crítica construtiva aí, que é interessante já vir com essa aplicação, porque muita gente abre partições NTFS, inclusive pendrives, né? Deixa eu só ver uma coisa. Então vamos lá. Sudo apt-get update. Olha os repositórios. Vou logar como root aqui. apt-get update. Deixa ele ler os repositórios. E vamos instalar apt-get install ntfs-3g. Ele diz que já está funcionando, então acho que é só uma questão de permissão. Beleza, então vamos fazer assim, ó. É até bom porque a gente vê pela linha de comando. Vamos criar um diretório mkdir lá em mnt chamado Windows. Mkdir Windows. Vamos dar permissão para esse diretório para o nosso usuário Juliano. Então tchau -r Juliano,
que pertence ao grupo primário Juliano, diretório MNT Windows. Então agora o dono desse diretório MNT Windows é o Juliano. Se a gente for lá em MNT, dá um ls-l, vai ver que o dono desse diretório é o Juliano, ou seja, ele vai ter as permissões de leitura e escrita aí dentro. Agora o comando que nós vamos utilizar vai ser o mount -t ntfs-3g. Primeiro tem que lembrar que partição que está o Windows, né, que eu não lembro. Então vamos dar um fdisk-l, e a partição que está o Windows é a SDA2 de 32 GB. Então vamos lá, mount -t ntfs-3g /dev /SDA2 em MNT Windows. Beleza. Agora, se a gente for aqui navegar, dar uma navegada aqui em MNT Windows, vai ver que já está aí a partição do Windows, tá? Deixa eu tirar minha câmera aqui. Inclusive eu consigo já enxergar, se eu for aqui documentos and settings, né? Juliano, posso criar uma pasta aqui dentro, ó. Tá? Então eu posso gravar nesses arquivos que são do Windows. Quando eu estiver lá no Windows eu vou ver isso daqui, esse documento 1 aqui, por exemplo, tá? É simples assim. Quando eu reiniciar o computador, eu vou perder essa configuração. Para que isso não aconteça, como eu estou como root, eu posso editar aqui esse arquivo aqui, ó, etc/fstab, abre com um editorzinho aí qualquer, com o Nano ou com o editor gráfico, mas tem que ser como root, tá? E aí você vai vir aqui e vai colocar o seguinte, ó, /dev, a partição que é do Windows, SDA2 nesse caso, vai ser acessado por MNT Windows, é o nosso link, é do tipo NTFS-3G, e vai usar a configuração defaults, qualquer usuário vai poder montar, e eu não quero que faça checagem de verificação na inicialização nem nada. Só isso que eu vou precisar fazer, ó. Salvar, sair, vou reiniciar e vocês vão ver que automaticamente esse disco vai estar sendo acessível a partir aí da inicialização, tá? Então foi até legal que a gente viu pela linha de comando, porque é Debian, né? Então vai funcionar no Ubuntu, é a mesma coisa, e o arquivo etc/fstab é a mesma configuração. Então foi até legal, mas seria mais legal ainda se tivesse um aprimoramento nesse suporte aí já nativo do NTFS, mas é só uma questão de permissão. Depois eu dou uma ajuda pro pessoal lá do Zero, para tornar isso mais simples, né? Bom, vamos lá. Então agora aqui vou logar, aguardar a inicialização do sistema. Eu acho que vai vir a tela de boas-vindas de novo, porque eu acho que eu não removi ela. E gerenciador de arquivos. Fala aí. Aí nós vamos lá, ó, aqui em raiz, MNT, Windows, e já montou automaticamente, já podemos ver nossos arquivos. Sempre que eu quiser colocar arquivos para o Windows, MNT Windows. Bom, agora eu vou fazer uma outra brincadeira, falando ainda de Dual Boot. Vou desligar aqui a máquina. Não quero mais o Linux. Por algum motivo você não quer mais o Linux. Então eu vou mostrar como a gente pode remover o Linux aí dessa máquina que está com o Windows. Muito bem, pessoal. Por algum motivo você quer remover o Linux aí do seu Windows. Não tem problema não, tá? Então vamos inicializar aqui. Vamos abrir o Windows 7 e inclusive a gente vai remover a entrada de boot do grupo, tá? Para isso você vai precisar ter o seu CD do Windows aí para fazer a restauração.
Então eu mostrei o CD do Windows, mas eu tenho o Windows original aí, tá? E a Microsoft ela permite também, como é só um teste, que eu não gosto de incitar pirataria, que eu faço a instalação e eu tenho tempo para aceitar a validação, colocar o serial ou não. Então se você tem um CD com Windows aí, não se classifica pirataria, tá? Que você tem esse teste, esse tempo que você pode colocar sua chave, né? Muito bem. Então vamos lá, colocar a senha. Eu tenho aqui o Windows 8, eu tenho o Windows 32, 64 bits, tenho o Windows 10, porque às vezes a gente precisa, né, para fazer um samba e para meus treinamentos, né? Então tem que ter. Muito bem. Vamos lá. Então fiz a instalação e vamos aqui, ó, botão do lado direito, gerenciar, a mesma coisa do disco, só que agora eu vou remover a entrada do Linux, tá? Ou seja, eu vou remover a partição do Linux. Gerenciamento de disco. E vocês vão perceber quando eu fizer isso, vai dar problema no Grub. Aqui, ó. Eu vou botão direito, excluir volume. Aqueles 3 GB que é a swap também eu vou excluir. Vai ficar um espação livre aqui. Eu vou excluir essa partição. Ó, e vou, botão aqui, estender o volume. Usar o tamanho total. Então, ó, voltou a ser só ser 2 pontos aqui. Só isso. Já era aí meu Linux. Então, cuidado. Fez isso, acabou. Aí eu vou iniciar aqui. E vocês vão ver que o Grub aí já foi pro espaço, já vai dar problema. Quer ver? Que muita gente pode estar passando por esse problema. Por isso que eu resolvi mostrar aqui. Tá lá. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar seu CD do Windows aí, né? Deixa eu colocar aqui no driver. Eu vou desligar essa máquina aqui. Vou lá, configurações, apontar aqui para o drive do hospedeiro aqui, para ele ler o meu CD do Windows, e vou inicializar aqui. Aí ele vai iniciar com o CD do Windows, você vai dar Enter, você vai ter que ir na opção para restaurar o computador e entrar na linha de comando, tá? Então vamos esperar aí. Aqui no canal, se você pesquisar aí, eu tenho uma dica bolachinha sobre o Grub, que eu falo inclusive para a gente criar entradas lá no Grub, para outros sistemas e tudo mais. Então eu vou colocar aqui, ó, reparar o computador. Reparar o computador. Aí ele vai me trazer umas opções. A gente vai colocar nas opções linha de comando aqui, reparar o computador, avançar, prompt de comando, tá? E aí no prompt de comando nós vamos digitar o seguinte comando aqui, onde está boot sect barra nt60. Eu estava até dando tab aqui, mas não é shell isso daqui, não funciona. Force mbr. Você vai digitar essa linha de comando aqui. Boot, seta para cima funciona. Boot sect. Tá? Agora você vai ter que desligar aqui, ó, no botão, porque não vai funcionar ali o reboot, e inicializar de novo. Não inicializa, né, pelo CD, espera. Pode remover o CD inclusive. Agora já tá aí funcionando já o seu Windows.
sem a entrada do Grub ali. Viu que entrou direto, né? Então se a gente desligar a máquina, colocar para inicializar pelo HD, já está normal. O Windows entrando direto, é como se o Linux nunca tivesse existido aqui, né? Beleza. Então é isso, pessoal. Depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando como é possível, por exemplo, a gente ter já tem o Windows aí, você comprou um outro HD e você instala esse HD e trabalha lá no Grub para mudar as entradas, colocar a entrada por Linux. No nosso vídeo de Grub eu já falo sobre isso aí, dá uma olhadinha, mas eu posso abranger um pouco mais e falar um pouco mais sobre as opções com o EFI que eu não acabei não explorando aqui. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do nosso pacote de formação Linux lá no certificaçõesnet.br para se tornar um especialista em Linux. Vamos que vamos, até a próxima.